vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, queremos te agradecer pela porção da tua palavra que foi lida. Que o Senhor esteja falando, aplicando esta palavra aos nossos corações, e que escutemos não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, porque o Senhor sabe qual é a nossa maior necessidade. Então fala, Senhor. O Senhor é um Deus que fala, e nós queremos ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando eu estava preparando esse sermão e analisando, pensando qual tema eu daria a este sermão, uma música veio à minha mente. E eu coloquei o tema deste sermão exatamente com base nessa música. Uma música conhecida. Acho que todos, se não a maioria, conhecem essa música. A música é O Maior Pintor do Mundo. E esse é o tema do meu sermão nessa noite. O maior pintor do mundo. Desde criança, todos nós, sem exceção, todos, somos incentivados a desenhar e a pintar. Desde criança. Isso porque, meus irmãos, a pintura é bastante importante para o desenvolvimento da criança. A pintura nos ajuda na coordenação motora. A pintura ajuda no aumento da criatividade, na concentração e em várias outras habilidades. Por isso que desde criança, a criança ali sabe nem falar direito, mas pai, a professora, já dá uma caneta, um lápis, um papel, e ela já começa ali a pintar. Desde cedo, desde criança. As nossas crianças aqui na igreja fazem muito essa atividade, pintar. As primeiras pinturas geralmente são garranchos, né? Feias, desarticuladas, mas nós pais achamos lindo, né? Ah, que lindo, maravilhoso, parabéns, filho. Mas a gente sabe que se nós fôssemos analisar pelos critérios de uma pintura, realmente deixa a desejar. São feitas ali, como eu disse, só com uma cor mesmo. A gente esperava algo que tivesse outras cores, mas a criança pega ali e tal. Às vezes o Nicolas começa a pintar, e eu digo: papai, por que não coloca outra cor? Não, tá bom, pai. Principalmente homem é assim, né? Mas sem muita noção. Depois eles vão crescendo, vão melhorando as pinturas, vão misturando as cores. E aí, então, começam a colocar as cores mais ideais, né? Então, vai pintar uma árvore, e aí coloca lá a parte das folhas de verde, o tronco de marrom, até que depois, aqueles que têm um jeito mais para a pintura, vão fazer um curso profissional, e aí sim, então, você encontra aquelas pinturas mais realistas, né? Pinturas lindas, maravilhosas. Mas todos nós pintamos. E aí a questão é, por que nós pintamos?
E a resposta é que nós pintamos porque nós temos uma capacidade para pintar. E se nós temos uma capacidade para pintar, é porque o Criador nos fez a sua imagem e semelhança. O Criador nos criou de tal forma que, sendo Ele o maior pintor do mundo, Ele nos criou como pequenos pintores. Nesse sermão, eu quero que você veja Deus como este grande artista, este grande pintor. Como assim, pastor? Deus como grande artista? Sim, Deus, Ele é o maior artista. Observe que, inicialmente, o que havia? Uma tela branca. Era isso que havia, apenas uma tela branca. E, de repente, Ele começou a sua obra de arte. E sabe, irmãos, chama a atenção a criatividade desse grande artista. Quer ver? Pensa comigo aqui. Pensa em algo, por exemplo, sei lá, as frutas. Pensa comigo nas frutas, por exemplo. Deus poderia ter desenhado todas as frutas iguais. Mas veja como são as frutas. Veja a variedade. Por exemplo, a banana. A banana é amarela por fora e branca por dentro. Aí quando você pega o kiwi, é marrom por fora, verde por dentro. A melancia, verde por fora, vermelha por dentro. A manga, você tem a manga, por exemplo, a rosa, rosa por fora, amarela por dentro. Veja, eu estou falando apenas das frutas. Eu poderia multiplicar aqui. Cada fruta com tamanho diferente, formato diferente, cores diferentes, algumas maiores, como a jaca, a melancia, outras menores, como a siriguela, a uva. Veja como este criador, esse artista, ele foi criativo quando pensou, quando começou a desenhar cada fruta. E eu estou falando apenas das frutas, mas eu poderia falar aqui também, por exemplo, sobre as plantas. Veja a variedade de plantas. Você tem vários pés de mangas, pés de coco, pé de banana, cada um com um formato diferente. Ele poderia ter feito todos iguais. Mas não, ele foi tão criativo que ele desenhou cada um com um formato diferente. Os animais, veja os animais, meus irmãos. Cada animal diferente. Cada um, alguns voam, outros rastejam, outros caminham, outros estão nadando no mar, nos rios. Alguns são grandes, outros são pequenos. E por que não falar também dos seres humanos? Veja, Deus poderia ter feito todos iguais, mas nós somos diferentes. Ele nos pintou, cada um diferente, cada um diferente. E aqui você tem vários rostos, mas nenhum é igual ao outro. Por quê? Porque este pintor é muito criativo. Podendo fazer todo mundo igual, mas ele fez cada um diferente. Esta criatividade do grande pintor é vista na criação e também é vista na forma como ele pinta a história, como ele conduz a história. Por exemplo, a história de todo mundo aqui poderia ser igual. Todo mundo com a mesma história. Mas se nós conversarmos com cada um aqui, cada um tem uma história diferente. Cada um tem um processo diferente. Por quê? Porque cada história tem cores diferentes. Deus pinta cada história com cores diferentes. E é assim, meus irmãos, que Deus vai pintando cada história com as suas cores. Em nossa série, meus irmãos, nós estamos vendo como Deus estava pintando a história de Israel. Ele começa a pintar uma história. E seguindo essa metáfora do pintor, que vai ser a minha metáfora base para esse sermão, eu quero analisar com você 3 lições que esse texto nos ensina sobre as pinturas de Deus. Então analise comigo. Primeira lição que esse texto nos ensina: Deus não deixa obra inacabada. Primeira lição: Deus não deixa obra inacabada. Uma das coisas mais impressionantes do mundo da pintura é como de uma tela branca surge um desenho fantástico. É lindo. Você olha assim, um profissional pintando, você olha, meu Deus, que capacidade, que talento. Como é que pode? Como foi que ele fez isso?
Algo tão real, algo tão expressivo. Que talento Deus dá ao artista. Pegar uma tela branca e deixar uma pintura belíssima. Mais impressionante, meus irmãos, pode ter certeza, é o talento do grande pintor, do grande artista, que do nada criou todas as coisas. E do nada criou um povo, pintou um povo para adorá-lo. Veja, nós vimos aqui como o povo de Israel estava diluído no Egito. Esse povo passou 430 anos em uma nação diferente. Gerações vieram e gerações foram embora. Gerações passaram, muitas gerações. O povo de Israel nem sequer era mais um povo, podemos dizer assim. Era um povo que estava misturado com outro povo. Pegando a metáfora que nós estamos utilizando, Israel era como uma folha aparentemente em branco. Era um povo que estava lá diluído no Egito. Mas Deus pega aquela tela branca e começa a pintar. Começa a desenhar. Nas 2 últimas semanas nós vimos como Deus apareceu a Moisés. E de forma gloriosa, ele chama Moisés: Moisés, você será o meu enviado para ir ao Egito. Observe, meus irmãos, no texto, como as ações de Deus no passado, presente e futuro estão articuladas. Primeiro no passado, veja aí o versículo 16. Deus diz: Moisés, vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu. Veja, Moisés deveria, segundo Deus, organizar o povo, os anciãos, que eram líderes do povo. Então Deus diz: Moisés, não fale diretamente com o povo, fale com os líderes, fale com os anciãos. Você vai até os anciãos e Deus dá o script a Moisés. Além de enviar Moisés, ele diz o que ele deve falar para aquele povo. E o script deveria começar com o tempo em que havia uma tela branca. Veja, ele começa com Abraão. Ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por quê? Porque tudo começou com Abraão. Tudo começou em Abraão. Até Abraão você não tem povo de Israel. Até Abraão você tem Deus trabalhando apenas com a humanidade em geral. Em Gênesis 12... quando há uma tela em branco, então Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu quero começar uma história com você. Eu quero desenhar um povo com você. Eu quero desenhar uma história com você. E mesmo Abraão sendo um adorador de ídolos, Deus se revelou a ele voluntariamente, fez uma aliança com Abraão. E a história foi se desenhando e alcançou não apenas Abraão, mas alcançou Isaque, o seu filho, alcançou Jacó, alcançou os filhos de Jacó e a partir dali a nação de Israel. Mas agora então, com o passar do tempo, esse povo de Israel estava no Egito, viveu, como eu disse, 430 anos e agora então você tem uma obra que estava praticamente inacabada. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma promessa a Isaque, Deus fez uma promessa a Jacó, mas agora 430 anos se passaram e parece que Deus esqueceu da promessa. Só que aí então eu venho para trazer uma notícia para você, que Deus é o grande artista que não deixa obra inacabada. Ele não deixa, pode ter certeza disso. A pergunta era: será que o grande artista do universo esqueceu a sua obra? Será que ele vai desprezar a sua obra como rascunho? Será que ele vai jogar no lixo? E Moisés responde: não. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaque, ele é o Deus de Jacó. Ele não esqueceu da sua obra. Ele não esqueceu daquele que ele chamou. Ele não esqueceu. Veja como o texto continua, versículo 16, a parte B. Deus apareceu a Moisés dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Observe, meus irmãos, que antes de aparecer a Moisés, o texto diz que Deus estava contemplando o seu povo, Deus estava visitando o seu povo e esperando a hora de retomar a sua obra. Era isso que Deus estava fazendo. Ele via a escravidão dos hebreus, ele via as mortes dos bebês, e ele estava esperando o momento de voltar e retomar a sua obra. Versículo 17, o texto diz: portanto, disse eu:
Far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Veja, aquele desenho que estava aparentemente abandonado, agora recebe cores lindas, ou pelo menos a promessa de cores lindas. Deus está dizendo o seguinte: ei, essa obra aqui está parada, mas ela vai ser retomada. Essa obra está sem cores, mas eu vou colocar cores nesta obra. Eu vou pintar esta obra. Eu vou dar uma terra para esse povo. Eu vou cumprir a minha promessa. O que é que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Às vezes, nós temos a impressão de que a obra de Deus está parada em nossa vida. Pastor, parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus está tão ocupado com outras pessoas, com outras coisas, que parece que Ele não vai fazer mais nada na minha vida. Pastor, será que Deus vai nos abandonar? Será que Ele vai me jogar como obra no lixo? Será que eu sou o rascunho de Deus? Será que Deus esqueceu de mim? Esse texto é uma resposta de Deus para nós. Deus tem nos visitado, Deus tem nos contemplado, Deus tem nos acompanhado. E na hora certa, Ele vai agir. Não no meu tempo, mas no tempo dEle. É no tempo dEle. O tempo de Israel foi 430 anos. Eu tenho certeza de que o tempo de ninguém vai ser esse tempo todo aqui. Não vai. Mas o tempo é de Deus. O momento é de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus não deixa obras inacabadas. O apóstolo Paulo diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não sofre solução de continuidade. Ele não começa uma obra e depois diz: eita, não tinha recurso para continuá-la, preciso jogar no lixo. Deus não começa uma obra e diz: eita, eu não esperava que houvesse esses imprevistos. Vou ter que parar a obra no meio do caminho. Não, Ele não deixa obras inacabadas. A obra que Ele começa, Ele conclui, porque Ele tem todo o poder para concluir. Ele conhece desde o início os imprevistos que vão haver na caminhada, porque Ele é onisciente e Ele cumpre a sua obra, Ele completa a sua obra. Talvez, meus irmãos, o maior exemplo de que Deus não deixa obras inacabadas é a procura de Jesus por Pedro. Lembra de Pedro? A Bíblia diz que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E depois, então, Jesus morre, é crucificado, é sepultado, e depois começa-se uma história dizendo que ele tinha ressuscitado. E sabe, queridos, Jesus ali poderia simplesmente ter ressuscitado e subido ao céu. Mas é interessante que quando ele aparece aos discípulos e quando ele faz a promessa aos discípulos de se encontrar com seus discípulos, ele diz: olha, vão todos vocês e avisem a Pedro. Avisem a Pedro. Aí lá, posteriormente, os discípulos estavam ali pescando no barco e ali estavam os discípulos e Pedro. E quando Jesus aparece aos discípulos, os chama para um churrasco, chama ali para um banquete. E Jesus vai até Pedro e começa um diálogo com ele. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que é que Jesus estava fazendo? Ele estava acabando uma obra inacabada. Pedro tinha parado no momento da traição e Jesus diz: não pode parar assim. Eu preciso concluir esta obra, eu preciso restaurar Pedro. Estava uma obra inacabada. Jesus só encerra a obra quando de fato ela acaba. Na cruz ele só parou quando ele disse: está consumado. Ele não deixa a obra pela metade. Deus não deixa a obra pela metade, Ele conclui. Não importa os desafios, os problemas, as dificuldades, não importa. Ele conclui a obra que começou. Então nós não podemos esperar ou achar que Ele esqueceu de nós. Nós não podemos achar que Deus está ocupado e não está preocupado com a obra que Ele começou em nossa vida, meu irmão. Se Deus começou a obra, então Ele vai concluir. Não importa o tempo, mas Ele vai concluir. E nós precisamos ter essa convicção. É isso que o texto está falando aqui. Deus começou uma obra em Israel. Essa obra estava inacabada e Ele volta lá para retomar aquela obra. Ele volta. E de fato ele conclui. Segunda lição que esse texto nos ensina é de que Deus é especialista em combinação de cores.
Deus é um especialista em combinação de cores. Bom, se você já observou a impressora, você que tem impressora, você que já viu lá a impressora, você sabe que uma impressora geralmente tem 4 cores. 4 cores. Então você tem amarelo, vermelho, azul e o preto. 4 cores. Com essas 4 cores, então, há várias combinações. A inteligência que Deus deu ao ser humano é tão maravilhosa que vai começando lá a fazer as combinações das cores, cada uma do seu jeito e tal, e ali então, opa, você consegue imprimir qualquer desenho. Qualquer desenho. Você diz, meu Deus do céu, como é que pode esse negócio? Veja a sabedoria que Deus dá ao ser humano. O ser humano programou aquela impressora para jogar a quantidade de tinta certa, da forma certa, para poder sair o desenho certo. A pergunta é, com quem o ser humano aprendeu a combinar as cores? E sabe qual é a resposta? Com um grande artista do universo. Deus é perito em combinação de cores. Deus colocou múltiplas cores nos vários elementos da criação e também interage com as múltiplas cores na história da humanidade. Deixe-me explicar. Deus está pintando a história da humanidade, mas nós não somos marionetes nessa história. Nós não somos. Deus não está trabalhando com um robô programado para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos simplesmente. Não, nós somos seres humanos que tomamos decisões voluntárias. Nós somos seres humanos que estamos constantemente tomando decisões reais, vivas. E pegando a metáfora do pintor que eu estou utilizando aqui, então é como se Deus colocasse um pincel na mão de cada um de nós. E aí então o Senhor nos orienta sobre a cor que nós devemos pintar a nossa vida. Você diz, pinta com essa cor. Pinta agora com essa cor. E aí a gente vai pintando a história. Só que às vezes nós acertamos a cor, porque nós obedecemos, e às vezes nós erramos feio e pintamos uma cor nada a ver. Uma cor bem feia. E o meu ponto aqui, meus irmãos, desse segundo tópico que eu estou falando, é que mesmo quando nós pintamos cores estranhas, o pincel de Deus consegue fazer combinações perfeitas, deixando que no final o desenho fique lindo. Olha que maravilha. A sabedoria de Deus. Quer ver? Os versículos 18 e 19 mostram 2 tipos de pinturas. Vê lá, versículo 18, a parte A. Vou pegar só a primeira expressão aqui. E ouvirão a tua voz. Primeiro, só essa expressão. E ouvirão a tua voz. Veja, Deus está dizendo o seguinte, Moisés, você vai aos anciãos de Israel, você vai falar que eu apareci para você, você vai falar que eu estou chamando você para uma missão, aí Deus diz assim, eu vou adiantar logo para você o que é que vai acontecer. Eles ouvirão a sua voz. Eles vão ouvir. Eles vão usar o pincel pelo menos nesse primeiro momento, né, depois a gente vai ver que a coisa desanda, mas nesse primeiro momento eles vão usar o pincel da obediência. E aí então o texto continua, versículo 18, parte B. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou, agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Observe, após expor a missão aos anciãos, o texto diz, Moisés, você vai com os anciãos até Faraó. E ali diante de Faraó, você vai expor para Faraó, dizendo o que eu falei para você a Faraó. E aí então, Deus adianta a reação de Faraó. Se os anciãos vão receber a mensagem de Moisés, a reação de Faraó, Deus já diz como vai ser. Atente aí para o final. O rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Essa expressão que Deus usa deixa claro que a tinta de Deus é potente. A tinta de Deus é muito potente. Ele diz, Faraó não deixará o povo ir, exceto se for obrigado por mão forte. Deus está dizendo sobre a desobediência de Faraó a Moisés, ainda assim eu vou cumprir a minha vontade. Assim também é conosco, meus amados irmãos. Preste bem atenção. Deus coloca um pincel em nossa mão. Todos nós temos um pincel na mão.
Com esse pincel, você começa a desenhar a sua história. Como é que você desenha a sua história? Nas decisões que você toma. Deus orienta você e diz, pinta dessa cor. Deus vem até você e diz assim, não use essa outra cor, pinte com essa. Desenhe desse jeito, pinte dessa forma. E nós temos a liberdade de pintar. E Deus vai nos orientando, nos orientando. E aí eu pergunto, qual tinta nós temos usado? Será que é a tinta da obediência? Será que é a tinta da desobediência? O que nos encoraja é saber que a nossa desobediência não foge do controle de Deus. Em sua sabedoria eterna, Deus consegue fazer combinações perfeitas. E no final, de uma forma que nós não entendemos, Ele cumpre a sua vontade e o seu nome é exaltado. Pastor, deu um exemplo, eu vou dar um exemplo icônico para você. O maior exemplo que eu poderia dar, a morte de Jesus. Pense comigo, a morte de Jesus como este grande quadro. Os contemporâneos de Jesus, os fariseus, muitos judeus da sua época, os romanos, pintaram a história com cores extremamente negativas. Quais foram as cores que eles pintaram? A cor da traição, a cor da inveja, a cor da desobediência, a cor da negação, a cor da injustiça. Foi com essas cores que eles pintaram aquele quadro. Mas sabe o que é que nos impressiona? É que apesar de tantas cores feias, Deus ainda transformou aquele quadro num quadro bonito. Olha que maravilha. Olha que maravilha. O maior pintor do mundo conseguiu. Por quê? Porque foi da combinação de todas essas tintas feias que ele expôs a beleza da salvação. Que lindo. Que lindo. Você olha para a morte de Jesus e diz, como é que pode? De um quadro cheio de traição, inveja, maldade, negação, injustiça, pode sair algo bom daí? Pode. O Criador é perito. Ele sabe como combinar as cores de tal forma que nos impressiona. Os irmãos de José pintaram o quadro com cores de inveja, traição, injustiça, da mesma forma. Aí Deus vai lá e consegue, daquelas tintas todas, fazer algo bom, um quadro de salvação, de libertação, de preservação do povo. Como? É a sabedoria do grande artista do universo. É a sabedoria do grande pintor do universo. Ele tem sabedoria, ele é sábio, ele sabe o que está fazendo. Por isso, meus irmãos, essa mensagem não é uma apologia a você fazer as coisas erradas, não. Faça o que é certo. Mas é para que você pense o seguinte, que mesmo quando você erra, nada foge do controle de Deus. Apesar dos nossos erros, Deus continua tendo controle. E apesar dos nossos erros, Ele consegue ainda transformar um quadro em um quadro de acerto. Sabe, tem situações da vida que a gente olha e diz assim, meu Deus, o que é que vai sair de bom daqui? O que é que vai sair de bom daqui? E quando nós olhamos, muitas vezes, a médio e longo prazo, nós vemos que daquela maldade, nós vemos que daquilo que era ruim, ainda assim, Deus tirou coisas boas. Deus fez coisas boas, por quê? Porque Ele coordena a história. Ele é o maior pintor do mundo. Terceira e última lição. A obra final é sempre de Deus. Primeira lição, recapitulando com você. Nós vimos que Deus não deixa obras inacabadas. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que Deus é mestre em combinação de cores. Ele é mestre, é perito. Terceiro, para encerrar, nós vemos, a obra final é sempre de Deus. Veja aí, acompanhe comigo os últimos versículos que nós lemos, do 20 ao 22. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Preste atenção na forma como esse texto foi escrito. Há uma ação anterior para depois uma ação posterior. Nós podemos dizer, há uma causa e uma consequência. Veja, as ações humanas são descritas como resultado das ações de Deus. Qual é a ação de Deus que é primária? Deus diz, eu estenderei a mão
e eu ferirei o egípcio. É Deus quem age primeiro. Outra ação de Deus que aparece aqui, ele diz assim: eu darei mercê ao povo de Israel perante os egípcios. Veja, o primeiro que age é Deus. É Deus quem estende a mão, é Deus quem fere, é Deus quem faz. E aí, como resultado desta ação de Deus, aí nós temos a ação dos homens. Aí Deus diz: porque eu vou agir, os egípcios deixarão vocês saírem. Porque eu vou agir, as mulheres entregarão os seus bens, os vizinhos entregarão os seus bens. Veja, o que é que Deus está dizendo? Moisés, não é o seu poder de persuasão, não é a sua força militar, não é a sua sabedoria, não é a sua capacidade. Ele diz: é a minha mão forte, é o meu poder, é eu quem vou fazer. Moisés seria apenas um instrumento de Deus, mas Deus é o autor da salvação. É esse o ponto que Deus está deixando claro. Trazendo para a nossa metáfora do dia, nós podemos dizer que todo artista deixa marcas na sua obra de arte. Marcas que quando nós vemos, nós já identificamos. Sabe, você que conhece algum determinado tipo de arte, então você está familiarizado com isso. Você olha, de repente, um solo de guitarra, e aí você diz: rapaz, esse solo tem a cara de fulano. Pode ser que não seja, mas olha, tem uns traços. Você gosta de pintura, e você vê uma pintura e você diz: olha, essa pintura lembra determinado pintor. Ela lembra, pode ser que não seja, mas tem os traços de determinado pintor. Como grande artista do universo, Deus também deixou marcas sobre a história do seu povo. Que marcas, pastor? Ele diz aqui: as marcas dos milagres. Eu farei prodígios. As marcas da libertação, as marcas da transformação. No decorrer dos nossos sermões, nós vamos ver as marcas de Deus na história. As marcas de Deus sobre seu povo. E por que essas marcas, pastor? Porque essas marcas apontam única e exclusivamente para Ele. Nós vamos ver as marcas na história e vamos nos lembrar dEle. Assim como eu vejo um quadro e me lembro do pintor e olho o nome do pintor ali e digo: eu sabia que era de fulano, eu sabia que era a marca dele. Assim também nós olhamos para as marcas de Deus na história e dizemos: eu sabia que a mão do Senhor estava aqui. Como ele disse: é o meu nome que será lembrado de geração em geração. Oh, meus irmãos, Deus pintou a história do povo de Israel e deixou a sua assinatura lá. Ele assinou o seu nome lá. E essa história que ele pintou tem sido contada nos filmes, nos desenhos, nos livros, nas escolas, nas igrejas, nas casas. Desde criança nós contamos essa história aos nossos filhos. E enquanto adultos nós ouvimos essas histórias. E ao ouvir, meus irmãos, a história do Êxodo, das ações de Deus, crianças e adultos contemplam a obra de arte do Criador e exaltam o Supremo Artista. Deus é bom, Deus é grande, Deus é santo. E a gente começa a olhar a obra de Deus e nós começamos a exaltar o nome do Senhor. Mas eu quero terminar. Eu quero terminar dizendo que o maior pintor do mundo não se aposentou. Glória a Deus. Vou repetir, você não entendeu. O maior pintor do mundo não se ausentou. Não se aposentou, melhor dizendo. Glória a Deus. Suas obras de arte não ficaram apenas no passado. Ele continua pintando, desenhando e deixando a sua assinatura. Nós poderíamos citar aqui várias obras de arte de Deus. Várias obras de arte. A igreja é como uma galeria. E nós temos várias obras expostas. Várias pessoas cuja vida era como um desenho sem cor. Totalmente sem cor, sem graça. Não tinha cor nenhuma. Mas um dia, o maior pintor do mundo apagou o nosso passado e começou a pintar a nossa vida com cores lindas, belíssimas. Ele apagou muitas marcas do nosso passado. E hoje, Ele pintou
com a cor da santidade, com a cor da justiça, com a cor da retidão, com a cor da salvação. Aleluia! Somos obra do grande artista, do grande pintor. E eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui nessa noite, se a sua vida está sem cor, entregue a sua vida ao grande artista, ao grande pintor, que você vai ser parte dessa galeria de obras. Deixe que Ele pinte a sua história com as cores dele, porque Ele sabe quais são as melhores combinações. Ele sabe, Ele sabe. Você pode ficar de pé nesse momento.